Oi, gente. Então, hoje a gente vai continuar a nossa aula e as aulas da terceira parte de probabilidade 2, que são basicamente construir as ferramentas para a gente conseguir entender a lei dos grandes números e o teorema central do limite. E esses são dois temas que estão ligados à convergência de variáveis aleatórias. Então, a gente ainda está construindo as ferramentas aí que a gente precisa para analisar esse tema. E hoje a gente vai discutir mais uma dessas ferramentas que se chama desigualdades de cauda. E para eu motivar para vocês qual a importância dessas igualdades de cauda, que é um tema de fato muito importante para a teoria estatística de forma geral, a gente vai começar falando sobre uma revisão da aula passada, em que a gente começou a falar, ou melhor, a gente terminou até, sobre convergência de números reais, que é um tema de análise real, aí uma matéria que vocês podem ver no departamento de matemática, se vocês tiverem curiosidade. Então, o que a gente viu sobre convergência de números reais? A gente viu em primeiro lugar a definição, né, do que é o limite de uma sequência de números reais. A gente diz que essa sequência AN vai para A se existe algum ponto a partir do qual a distância entre essa sequência e A é no máximo epsilon. E isso tem que valer para todo epsilon. Então não importa quão pequena você pegue a vizinhança do ponto A, em algum ponto nessa sequência ela sempre está nessa epsilon vizinhança. Então é uma definição importante aí do limite de sequências. Depois a gente viu algumas propriedades dos limites, né? Então, se o limite de AN é igual a A e o limite de AN vezes B, e o limite de AN é B também, está faltando um igual aí, então A é igual a B, a unicidade do limite, né? Então é impossível que a mesma sequência convirja para dois números diferentes. A gente viu a definição de uma sequência de Cauchy. A gente viu que uma sequência é de Cauchy se existe um ponto a partir do qual quaisquer dois elementos dessa sequência estão um na epsilon vizinhança do outro. Então a sequência é tal que os pontos ficam próximos quando eles da sequência ficam próximos a partir de um determinado ponto na sequência. E daí a gente viu um resultado importante, que uma sequência de Cauchy, C e somente C, ela converge para algum ponto. Então, muitas vezes a estratégia que a gente pode tomar para mostrar que não existe nenhum ponto para qual a sequência converge é mostrar que ela não é uma sequência de Cauchy. E essa estratégia, inclusive, a gente vai usar para um resultado muito importante que a gente vai provar daqui uma ou duas aulas. É basicamente a motivação para a gente aprender ou revisar esse tópico de sequência de Cauchy. E daí a gente viu algumas propriedades do limite. A gente viu que se a gente tem uma sequência n que converge para A, uma sequência de Bn que converge para B, e a gente tem uma função f que é contínua, então o limite de f de an vai para f de A, o limite de an mais bn vai para A mais B, o limite de an menos bn vai para A menos B, o limite de an vezes bn vai para A vezes B. Se b é diferente de zero, então o limite de an sobre bn vai para A sobre B. E se a sequência n para todo n a n é menor ou igual a bn, então o limite de an é menor ou igual ao limite de bn. E daí a gente também, por último, viu uma espécie de teorema do confronto aí que vocês veem em cálculo. Se a sequência Cn está entre a sequência an e bn, e tanto an converge para A quanto bn converge para A, então Cn tem um limite e o limite de Cn é A. E com isso a gente revisou as principais propriedades de limite e as propriedades que eram importantes para a gente. E agora que a gente falou sobre convergência de números reais, que não vai ser o principal tópico de probabilidade 2, a gente vai agora conseguir falar de uma espécie de uma generalização dessa convergência, que é a convergência de variáveis aleatórias. Mas para tal a gente primeiro tem que entender o que é necessário para conseguir falar sobre esse tema, convergência de variáveis aleatórias. E no próximo vídeo a gente vai começar a falar sobre isso. E a gente vai falar em particular sobre desigualdade de cauda, que é uma ferramenta muito importante para a gente estabelecer a convergência de variáveis aleatórias.